temos também Isabel Mega nessa conversa conosco, compartilhando inclusive os detalhes, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que atendeu a esse pedido da Procuradoria-Geral da República. Quando a gente vai no detalhe, né, Isabel, da fundamentação do ministro Alexandre de Moraes ao tomar a decisão, ele recorre à memória dos atos de 8 de janeiro de 2023. Fala em omissão de autoridades na época, lembrando que esses atos aconteceram justamente nesse local, na Praça dos Três Poderes, e cita inclusive Estados Unidos e o nazismo de Adolf Hitler. Cita a situação semelhante que pode ser vivida em termos de protestos que possam colocar algum tipo de risco ao patrimônio público e à segurança pública de cidades que recebem esses tipos de atos. Carol, boa tarde para você, boa tarde para quem está chegando agora aqui nesse plantão de sábado da CNN. Não sei se a gente tem um recorte para colocar na tela, Carol, desse ponto que você cita, em que ele faz uma referência, inclusive, a Adolf Hitler, né? É nesse ponto que o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão de ontem, que recebeu uma complementação também com esse perímetro determinado de 1 quilômetro para proibir qualquer tipo de acampamento nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes vai e cita o 8 de janeiro, essa espécie de fantasma que ficou aqui no imaginário da capital federal depois que a gente teve os atos de depredação do 8 de janeiro de 2023. Vou ler um trechinho aqui da decisão. No despacho do ministro Alexandre de Moraes, está entre as páginas 9 e 10, e ele vai falando o seguinte: a democracia brasileira foi gravemente atacada com a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023, tendo um dos principais fatores a omissão de diversas autoridades públicas que permitiram os ilegais acampamentos golpistas em frente aos quartéis do Exército em uma repetição da ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então, essa página aí, do então primeiro-ministro inglês, o Neville Chamberlain, como o nazismo de Adolf Hitler. É nesse ponto que ele junta tudo, Carol. Ele fala de 8 de janeiro, fala dos ataques à democracia brasileira, e nessa transição da página 9 para a página 10, como a gente está vendo agora, ele cita justamente que isso é uma espécie de repetição da ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com o nazismo de Adolf Hitler. Em outros trechos da decisão, ele vai colocando o que acontece em outros países, cita também uma espécie de jurisprudência que a gente tem via Suprema Corte dos Estados Unidos para argumentar o seguinte, Carol: as constituições, elas permitem os mecanismos de liberdade de expressão, mas isso não é de todo a ponto de você colocar em risco terceiros. Então, o ministro Alexandre de Moraes vai tecendo ali uma linha de argumentação para dizer que é o seguinte: não se negocia o Estado Democrático de Direito, não é razoável também a repetição do lamentável erro anterior de permitir a organização de criminosos acampamentos golpistas livremente. É por isso, Carol, que essas restrições que a gente está comentando em relação aos acampamentos, elas não se limitam ao perímetro da Praça dos Três Poderes. O ministro, na decisão complementar, ele coloca um obviamente para estender isso também aos acampamentos dos QGs, uma vez que boa parte das pessoas que estavam participando desses atos do 8 de janeiro, que a gente está lembrando as imagens aqui na tela, essas pessoas vieram justamente do acampamento formado no QG do Exército, desceram o eixo monumental naquele 8 de janeiro em direção à esplanada dos ministérios. Então isso fica no imaginário aqui do brasiliense, e é por isso que o ministro Alexandre de Moraes vai tecendo assim esses fios com conectores entre um fato e outro, levantando essa preocupação e colocando, portanto, essa determinação de proibição de qualquer acampamento, que foi essa última decisão que a gente piscou aqui, se o pessoal puder colocar de novo, para o pessoal de casa ler com a gente. Qualquer acampamento em um raio de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios e, obviamente, em frente aos quartéis das Forças Armadas. É essa decisão que a gente está
está vendo na tela. E aí, Carol, importante trazer e conectar com isso que o Pedro estava contando para a gente. Mais cedo ele esteve por lá, fez as imagens de uma Praça dos Três Poderes cercada por gradis, tem viatura da Polícia Militar por lá também. Agora há pouco estava conversando com algumas fontes da segurança pública do Distrito Federal que estavam comentando para mim, Carol, que esse perímetro que a gente está vendo hoje, pelo menos durante o final de semana, essa expectativa, nem turistas vão poder passar por esse perímetro e poder andar na Praça dos Três Poderes. Tem um café, inclusive, a Casa de Chá, que foi reaberta recentemente aqui no Distrito Federal, ainda no ano passado, e que muito provavelmente não vai conseguir funcionar também nesse final de semana por conta dessas restrições que estão sendo colocadas. Então, a gente já pediu aqui uma manifestação também da própria Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Estou até olhando aqui para baixo, porque às vezes, enquanto a gente está falando, chega alguma resposta para a gente entender como é que vai funcionar isso? Se o acesso vai ficar restrito aos turistas também durante a próxima semana, se é só nesse final de semana, como é que isso vai afetar as atividades ali durante o dia a dia também na Praça dos Três Poderes. Isso é importante a gente entender aqui quais vão ser as próximas providências tomadas nessa região que foi determinada, justamente diante da preocupação, Carol, de que você aumentasse muito esse público nesse acampamento que foi colocado ali com uma barraca de um deputado bolsonarista, mas que começava a movimentar outros aliados. Então, daí essa determinação do ministro Alexandre de Moraes.